Olá, meus amados, meus queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos assiste, você que nos acompanha, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-los a você, a sua casa, a sua família e toda a sua parentela na paz bendita, eterna, soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Queridos irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a Deus pela oportunidade que nos está sendo dada. Agradeço também a você, que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado, que o Senhor Jesus te abençoe. Queridos irmãos e minhas irmãs, na última mensagem que postamos, falamos sobre esperar no Senhor. E a melhor coisa, a melhor decisão que o cristão deve tomar é esperar no Senhor. Eu sei que nós estamos vivendo em pleno uma sociedade agitada, em pleno uma sociedade que quer que as coisas aconteçam no seu tempo, na sua hora e no seu momento. Só que com Deus, Deus não trabalha na esfera humana. Deus não trabalha no tempo do homem. Deus trabalha no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando ele decide fazer, quando ele decide abençoar, quando ele decide operar na vida do ser humano, não tem quem possa impedir o agir de Deus. Afinal, Deus é fiel para cumprir com aquilo que promete. Louvado seja Deus. Então eu quero, nesta oportunidade, dizer a você que recebeu do Senhor uma promessa e que até agora esta promessa não se cumpriu. Continue aguardando, continue esperando em Deus, porque você não vai morrer sem que antes a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, o tempo de Deus é chegado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta o ser humano se desesperar, não adianta o ser humano ficar aflito, cabisbaixo, achando que as promessas de Deus não vai se concretizar na sua vida, porque quem prometeu é fiel para cumprir com aquilo que promete. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que venhamos esperar, aguardarmos na hora de Deus, porque, como já lhe disse, Deus não trabalha no tempo do homem. Deus trabalha no seu próprio tempo. O ser humano, por ser apressado, às vezes faz projetos, às vezes elabora projeto e as coisas não saem da forma que ele pretende que as coisas funcionam. Mas não é culpa de Deus, é culpa do próprio ser humano. É o próprio ser humano que, às vezes, nas suas decisões, nas suas iniciativas, acabam errando, acabam tropeçando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é fiel.
quando as coisas acontecem no tempo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você vê que é uma maravilha quando Deus opera. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas, como já lhe disse, já perderam esta paciência, já perderam as esperanças. Louvado seja Deus, que aquilo que Deus o prometeu ainda vai se concretizar. Só que Deus, como já lhe disse, ele não trabalha no tempo humano. Deus tem o seu tempo, a sua hora e o seu momento de agir em nossas vidas, de operar em nossas vidas. E, como disse o próprio profeta Isaías, agindo ele, quem pode impedir? Então aguarde, espere no momento de Deus, na hora de Deus, porque quem prometeu é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos de esperar, exige de nós paciência. Esperar exige de nós paciência, exige de nós perseverança, exige de nós que nós mantemos a calma. Louvado seja Deus. É necessário que o ser humano tenha calma para esperar no tempo de Deus, porque as coisas com Deus não acontecem da noite para o dia. Tem coisas que Deus promete e ele tem pressa em realizar. Outras não. Outras ele faz a promessa, louvado seja o nome do Senhor, mas exige de você um tempo. Exige que você tenha paciência para aguardar, para esperar na hora dele, no momento dele. Quantas pessoas Deus fez a promessa e já se cumpriu? E essa pessoa já não está mais entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pessoa já partiu. Outras, Deus prometeu, ainda não se cumpriu, mas esta pessoa ainda permanece com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, como diz o salmista, você não deve temer, porque quem prometeu é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode passar por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, por perca na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Só que se Ele prometeu, espere no tempo do Senhor. E creia uma coisa, você ainda está vivo, porque a promessa de Deus ainda não se concretizou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos motivos suficientes para agradecermos a Deus, para louvarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus faz a promessa e não fica devendo nada a ninguém. Por quê? Porque ele não é o homem. O homem às vezes promete e falha com você. Às vezes o homem promete alguma coisa para você e acaba esquecendo. O nosso Deus não. Se ele prometeu, louvado seja o nome do Senhor, ele não se atrasa, ele não se adianta e não esquece daquilo que ele te prometeu. Vale a pena servir esse Deus e recebemos, esperarmos, confiarmos, acreditarmos nas promessas que ele nos fez. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, mantemos a nossa fé viva no nosso Senhor Jesus Cristo, mantemos a nossa fé equilibrada no Senhor Jesus Cristo, mantemos a nossa perseverança caminhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que quem prometeu para mim e para você não fica devendo, não esquece. Louvado seja o nome do Senhor. Não mente naquilo que ele fala. Ele é fiel para com a sua palavra. Então, queridos, aguardamos no Senhor. Esperamos no Senhor. Acreditamos que no momento certo, na hora certa, o Senhor
irá nos trazer a resposta. Quantas pessoas aí estão orando por algo que Deus o prometeu? Louvado seja o nome do Senhor. Outras já esperaram tanto que desanimaram, deixaram de orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você, orando você ou não, acreditando você ou não, se ele de fato prometeu para você, se foi Deus quem realmente falou com você, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? O cristão ele deve ter ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se de fato o Senhor lhe prometeu, espere, porque vai acontecer. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, falar-se de espera. Eu sei que muitas vezes as pessoas não querem mais ouvir falar em esperar, porque muitas pessoas, como já lhe disse agora há pouco, já esperaram tanto que já não mais acreditam nas promessas de Deus acontecer na sua vida. Outras já esperaram tanto que já desistiram. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, vale a pena esperarmos em Deus. Vale apenas acreditar em Deus. Vale a pena, meus amados, mantermos a nossa confiança no nosso Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías, sabendo desta realidade, entendendo esta realidade, sabendo da fidelidade de Deus, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 40, no verso 31, ele diz: os que esperam no Senhor, é no Senhor que o ser humano deve esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que já lhe disse agora há pouco, o homem promete e falha. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo em pleno uma geração que não tem mais palavra, não honra mais com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Promete para você, promete e acaba falhando. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo em pleno uma geração que não honram com aquilo que falam, com aquilo que promete. Louvado seja Deus. Só que o nosso Deus, querido, ele promete e não esquece. Promete e não falha. Promete e a sua palavra não cai por terra, porque o nosso Deus é fiel. Então o profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor. Tem muita gente decepcionada porque estão esperando no homem, no ser humano. Louvado seja Deus. Estão decepcionadas com isso. Louvado seja Deus. Por isso que a nossa fé, nós devemos nos manter a confiança no Senhor. Veja o que diz. Os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovarão as suas forças. Nos que esperam no Senhor. Louvado seja Deus. Renovarão as suas forças. O ser humano, às vezes, passa por momento na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória, louvado seja o nome do Senhor, que muitas vezes está desanimado, está fraco, mas quando ele não desiste, quando ele tem uma promessa de Deus na sua vida, quem traz renovo para nós? É o próprio Senhor, é o próprio Deus. Ele nos renova, louvado seja Deus. Ele nos traz o renovo, louvado seja o nome do Senhor. E aí o cristão dá um salto para a vida e entende que
que a nossa força não vem de nós mesmos. A nossa força vem do Senhor. É Ele que nos dá força para prosseguirmos. Nós não temos estrutura suficiente para suportarmos, louvado seja o nome do Senhor, tanta aflição que passamos no nosso dia a dia, na nossa trajetória, na nossa caminhada com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que todos os dias nos renova, através da sua palavra, através da oração. É Ele quem nos coloca de pé. É Ele quem nos ajuda na nossa trajetória, na nossa caminhada. Caminhada essa árdua, caminhada essa que não é fácil. São lutas e lutas, batalhas e batalhas, mas nós temos suportado, porque quem nos mantém de pé não é as nossas próprias forças. As nossas próprias forças não vêm de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso que nos renova e nos traz força, nos dá força. Louvado seja o nome do Senhor, porque se dependesse de nós, nós já estávamos caídos. Muitos de nós já estariam passando ou vivendo outra situação em nossa vida. Louvado seja Deus para todo sempre. Talvez nós não estávamos mais de pé na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Porque diante de tantos combates, diante de tantos momentos difíceis, nós já teria desistido da caminhada. Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. E devemos pedir a Ele que a todos os dias renove a nossa força para que nós venhamos prosseguir na caminhada, para que nós venhamos continuar nesta caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado seja Deus. Subirão com asa como águia. Louvado seja Deus. Olha o que o profeta compara a vida daqueles que esperam em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A águia é o pássaro que voa mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. A águia, ela tem olhares altivos. A águia, ela enxerga muito longe. Ela tem uma visão ampla. Louvado seja o nome do Senhor. A águia, você nunca vai ver os restos mortais de uma águia aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A águia, ela é um pássaro que ela é diferenciada. Por isso que o profeta nos compara como uma águia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter pensamentos também, ou elevar os nossos pensamentos nas alturas. Louvado seja Deus. Acreditarmos no Senhor, confiarmos no Senhor e entender que Ele é fiel para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta nos compara como uma águia. Louvado seja Deus. Então ele diz que renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão. Louvado seja o nome do Senhor. Você não imagina, você não tem ideia de quantas pessoas continuaram essa jornada, continuaram esta caminhada com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão, ele não deve se desesperar. O cristão, ele não deve ser apressado demais. Não. O cristão, ele deve ter paciência. O cristão, ele deve ser perseverante. O cristão, ele deve ser
ter a sua vida espiritual equilibrada na presença do Senhor e para suportar as aflições que atravessamos no nosso dia a dia. Tem pessoas que começaram a jornada numa carreira tão grande que não conseguiram chegar até o final. Começaram a jornada de fé numa pressa tão grande que desistiram, pararam pelo meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Embora que nós vamos a passos lentos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que caminhamos a passos lentos, mas que não paramos, que não desistimos. Por quê? Porque a nossa vitória está no fim da nossa jornada. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta apressarmos demais, corremos com tanta pressa, cansamos, paramos e desistimos no meio da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você vá a passos lentos, com calma, olhando aonde você está pisando, refletir o que você está fazendo na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, para que você não venha se cansar, não venha se fadigar e desistir no meio da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós, quantos irmãos, já nos últimos dias em que Jesus está voltando, o próximo a voltar, já desistiram, já cansaram. Louvado seja o nome do Senhor. Começaram com tanta força, com tanto vigor, que desistiram no meio da caminhada. Desistiram. Louvado seja o nome do Senhor. Pararam no meio da caminhada. Você já pensou quantas pessoas já serviam a Deus com 20 anos, 30 anos de fé, 40 anos de fé, 50 anos de fé? Louvado seja o nome do Senhor. Viver este tempo todo na presença de Deus, na casa de Deus, já cantaram, já pregaram, já evangelizaram, e agora nos dias finais em que intercede a volta do Senhor, desistiram, pararam da caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora analise, avalie comigo quanto tempo esta pessoa perdeu. Porque não foi uma caminhada de sucesso, foi uma caminhada de fracasso. Porque quem tem uma caminhada de sucesso, quem tem uma caminhada firme, ele não desiste, ele não para, ele continua até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta diz que ele renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, correrão e não se fadigarão, caminharão. Louvado seja o nome do Senhor. Caminharão e não se fadigarão. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Olha a diferença da carreira para a caminhada. Existe aqui diferenças, louvado seja o nome do Senhor, que talvez você não observou. Renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas para isso, você percebe que são duas jornadas, são duas caminhadas. Um está correndo, o outro está caminhando. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja o nome do Senhor. Preste bastante atenção, analise a conjugação desses dois verbos. Louvado seja Deus. Caminhar na presença de Deus, você não vai se cansar. Muitos estão correndo aí uma carreira sem objetivo, sem propósito. Por isso, já se cansaram e já desistiram. Mas nós que mantemos a nossa fé no Senhor, deveremos
mantemos a nossa fé equilibrada no Deus que fez os céus e a terra. Queridos, estamos encerrando. Peço a você, mais uma vez, que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe, que você fique na paz. Espere em Deus, porque no Senhor nós temos certeza das nossas promessas realizadas. Que Deus abençoe.